Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo 15. Glória a Deus. Êxodo 14, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem falar aqui de um homem bastante conhecido dentro das Escrituras Sagradas. Um homem chamado Moisés. A Bíblia está traçando aqui uma passagem da saída do povo dos hebreus do Egito. Devemos lembrar que o povo de Deus, os hebreus, os israelitas, eles estavam sendo oprimidos no Egito. Você pode ver no capítulo de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 13 e 14 de Êxodo, que os egípcios, eles estavam oprimindo o povo de Deus. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés, que foi o libertador do povo de Deus que estava preso na escravidão do Egito. E a Bíblia diz, nesse versículo que nós lemos no início, que o povo estava sendo ali cercado pelo exército de Faraó. De um lado montanhas, do outro lado montanhas, à frente o Mar Vermelho. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas eu quero deixar para a sua reflexão. A primeira é que quando não houver saída para a sua vida, Deus vai providenciar uma saída. Não importa se você tenha chegado ao fundo do poço, não importa se os pensamentos negativos tenham tentado te dominar, não importa se você está no fundo do poço, está no fundo do túnel, há uma luz para a sua vida, há uma esperança para a sua vida, porque a Bíblia diz nos Salmos que o Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para essa reflexão é que quando você estiver em um lugar sem saída, Deus vai mostrar uma saída para você. Diz a Bíblia ali que Moisés, ele clamou a Deus e Deus o repreendeu e disse assim: Por que clamas a mim? Ou pelo menos o questionou e disse: Por que clamas a mim, Moisés? E eu, mergulhando no entendimento dessa palavra, para tentar entender o porquê Deus assim falou com Moisés, porque era uma situação extrema de risco, parecia que não havia mais saída, e Deus disse assim: Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchem. Aí no versículo de número 16, ele diz assim: Tu levanta o teu bordão, o teu cajado, estende as tuas mãos sobre o mar e abre o mar para que o povo de Israel passe a pé enxuto pelo meio do mar. E foi o que aconteceu. Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. E quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, diz a Bíblia Sagrada que o exército de Faraó entrou atrás na perseguição, mas aí Deus fechou o mar sobre o exército de Faraó. O que eu quero te dizer nesse primeiro ponto da reflexão é que Deus vai mostrar uma saída para você. E Ele vai fechar uma porta para o seu inimigo, para o inimigo de nossas almas, para que ele não tenha poder sobre as nossas vidas.
A Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tenha medo. Não tenha medo das coisas que hão de vir. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. O segundo ponto que eu quero deixar nessa reflexão, que eu acho ser o ponto mais interessante, é que assim como o povo de Israel estava em uma escravidão ali sendo oprimido fisicamente, psicologicamente pelo faraó e por todos os egípcios, assim nos dias de hoje, e o povo naquela ocasião precisavam de um libertador, de um líder para que tirasse aquele povo daquela situação de opressão. Assim nos dias de hoje nós temos um povo em uma outra escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pior do que ser oprimido fisicamente, psicologicamente, é ser oprimido por uma natureza que acarreta em consequências terríveis na vida eterna. Mas aí a Bíblia diz que Deus levanta um libertador para nós. Um libertador não para a nossa vida física e psicológica, mas um libertador por completo. Principalmente para vencer aquilo que nos domina, ou que nos dominou, que se chama o pecado. Paulo, ele relata muito bem sobre isso em sua carta aos Romanos. Eu vou até ler aqui para você entender melhor o que eu estou lhe dizendo. No capítulo 6 e no versículo 16, Paulo falando sobre o pecado, ele diz assim, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Veja que quando o homem ele está no pecado, ele se torna escravo do pecado. Ele passa a obedecer aquela natureza do pecado. Aí ele precisa de um libertador. Assim como o povo no Egito precisou de um libertador, o homem quando está no pecado, ele precisa de um libertador também. Mas graças a Deus que Deus enviou o seu Filho, Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 8,36, a Bíblia vai dizer assim, se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus levantou um libertador para resolver o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é a economia, o maior problema da humanidade de todos os tempos não é a violência, não são as guerras, não. O maior problema de todas as gerações é o pecado. E só tem um homem que pode nos libertar do pecado. Só tem um nome que pode nos libertar do pecado. Só existe um libertador e o nome dele é Jesus. Então, Jesus ele foi à cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Ele diz em João, glória a Deus, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só confirmar aqui. Glória a Deus. Eu não lembro agora a referência,
Mas a Bíblia diz assim, Jesus, ele falando, se eu não me engano é no Evangelho segundo João, que ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Moisés, quando o povo estava sendo acometido pelas enfermidades lá no deserto, ele tinha uma serpente que as pessoas olhavam para aquela serpente e eram curadas. E o Senhor Jesus, ele fez a comparação que todo aquele que olhar para Jesus na cruz do Calvário, quando ele foi levantado, esse vai ser curado. Curado de que doença? Da maior doença de todos os tempos. A maior doença de todas as gerações, de todos os tempos. A mais grave de todas elas é a doença da alma, é o pecado. E só há um homem que pode nos libertar. Quando nós passamos a olhar para ele, nós somos libertos. Porque o seu sangue tem poder. E quando Jesus foi erguido ali na cruz do Calvário, na última hora ele salvou. Ele salvou aquele ladrão que estava sendo crucificado junto com ele. Na verdade eram dois, mas só um creu nele, porque o outro estava murmurando, estava blasfemando. Mas um temeu e disse assim: homem, repreendeu o seu colega que estava sendo crucificado, disse: homem, você não teme a Deus estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem aqui nada fez. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Porque o libertador estava ao lado dele sendo crucificado também. Sendo crucificado não por causa da sua fraqueza, não porque não podia se defender, pelo contrário. O que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos, não foi os soldados que o deteram, mas foi o amor que o constrangeu. Foi por amor que Jesus foi à cruz. Não foi por medo, por domínio dos romanos, dos judeus. Não. Foi por amor que Jesus foi à cruz, porque Ele é o nosso libertador. E assim como nós, quando estávamos perdidos, e muitos que estão perdidos na escravidão do pecado, olham para um lado e olham para o outro e procuram uma saída, assim como aquele povo estava lá à beira do Mar Vermelho e sendo perseguido pelo exército de Faraó e não via uma saída. Assim Deus providencia uma saída para nós, para sair da opressão do pecado, e essa saída é Jesus. Temos um libertador que morreu e ressuscitou para nos salvar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço, fiquem todos com Deus. Amém.